Paz do Senhor, meus irmãos. Seja bem-vindo a você ao Professor Escola Dominical, o canal. Você que é professor, você que é pastor, você que é obreiro da Casa de Deus, fica aqui conosco para que nós possamos aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. E nós vamos começar a estudar a revista do quarto trimestre de 2025, da classe dos adultos da Escola Dominical. Essa revista aqui, ó, é a primeira lição. Personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Muito bonita a capinha da revista. E nós vamos estudar 13 lições, cada personagem bíblico, né? Nós vamos aqui aprender com cada personagem bíblico, que tem muitas lições importantes para o nosso crescimento espiritual. Não foi possível gravar a última lição da outra revista de Escola Dominical, fiquei um pouco resfriado, fiquei gripado, não deu, né? Ainda estou me recuperando da gripe, nariz entupido, garganta inflamada, então é difícil gravar o vídeo dessa maneira. Mas estamos aqui para gravar, né? Para estudar a primeira lição desse quarto trimestre de 2025. Já estamos chegando aí no final do ano e com isso também chegando, né, a nossa quarta revista de Escola Dominical de 2025. A lição aqui de número 1, do início desse quarto trimestre, é Jetro, conselhos e sábios aliviam fardos. Jetro, conselhos e sábios aliviam os fardos. Aqui nós vamos estudar sobre o sogro de Moisés, os conselhos, né, que o sogro de Moisés deu para Moisés, mesmo sendo um homem religioso. A palavra de Deus diz que ele era sacerdote lá dos medianitas, e ele deu conselhos valiosos para o seu genro Moisés. Então, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos ler aqui o texto de referência. Se encontra em Êxodo capítulo 18, versículo 21, 22, 23 e 24, que é o nosso texto de referência. Vamos ler também aqui o texto áureo e a verdade aplicada dessa primeira lição, né, desse quarto trimestre, que nós vamos falar sobre os personagens bíblicos virtuosos e marcantes para o nosso crescimento espiritual através dos ensinamentos da Palavra de Deus. Jetro, conselhos sábios aliviam os fardos. Vamos ler aqui o texto áureo. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu não podes fazer. Texto áureo. Está lá no capítulo 18, versículo 18 de Êxodo. Verdade aplicada. É preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus em todas as áreas da vida, pois pertencemos ao Senhor. Aqui tem os objetivos da lição, né, que é exaltar a importância de valorizar conselhos de cristãos maduros, identificar os benefícios de boas parcerias no ministério, né, na caminhada ministerial, conhecer a história de Jetro. Então aqui, né, os objetivos dessa lição foi o que eu falei quase agora.
Nós vamos ler aqui o texto de referência para nós fazermos aí o comentário. E tudo entre o povo procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre por maiorais de 1000, e maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá o seu lugar. Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. É muito interessante esse texto, né? Um pagão, um homem religioso, que não servia a Deus, deu conselhos muitos valiosos para o seu genro Moisés, que era um homem de Deus. E aqui nós vamos aprender muitas lições aqui, importantes para o nosso crescimento espiritual. Glória a Deus por isso. Estou um pouco gripado ainda, como os irmãos podem ver, mas estamos aí tomando medicamento e daqui uns 2 dias nós vamos ficar bom, para a glória de Deus. Vamos aqui mencionar aqui os tópicos, como é de costume, né? Em todas as revistas de escola dominical, o esboço da lição, o comentário, é dividido em 3 tópicos. Primeiro, conhecendo Jetro, maior que todos os deuses, o primeiro ponto. Segundo ponto, Jetro, um bom conselheiro. Terceiro ponto, Jetro diz o que fazer. Nós vamos aprender muitas coisas aqui nesse texto, que é muito profundo. O segundo tópico, aprendendo a ouvir, Jetro e Paulo para hoje. O melhor conselho está na Bíblia, ou seja, a palavra de Deus. A procedência do conselho, ou seja, de quem é o conselho, né? Quem é a pessoa que está dando conselho para o crente? No caso, Moisés conhecia muito bem o seu sogro, embora não fosse servo de Deus, mas deu conselhos valiosos para Moisés continuar na sua caminhada. Terceiro tópico, rejeitando os maus conselhos, conhecendo o conselheiro, analisando o conselho, e por fim, cuidando com os maus conselhos. Aqui é muito profundo, aqui esses comentários, muito interessante. Então vamos lá. Vamos ler aqui o primeiro ponto do primeiro tópico. Maior que todos os deuses. Moisés contou a Jetro todas as maravilhas que Deus havia feito ao tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. O coração de Jetro se alegrou muito com o bem que o Senhor havia feito aos israelitas. Então bendisse o Senhor e o reconheceu como o maior de todos os deuses, porque sobrepujou os que trataram Israel com soberba. Então nós vamos ver aqui nesse primeiro ponto interessante que o sogro de Moisés, ele era, digamos assim, um religioso, um pagão, né? Ele era sacerdote lá dos medianitas, da nação dos medianitas, daquele povo que não tinha compromisso com Deus, não tinha aliança com Deus e tampouco também não servia a Deus. Mas nós vamos ver que nós vamos ver que quando ele chegou ali no acampamento, nós vamos ver que Moisés se alegrou em ver o seu sogro e começou a contar para ele
que Deus tinha feito ali, né? Na vida do povo de Israel e na vida dele também. E o sogro dele exaltou a Deus e viu que não havia um Deus maior do que o Deus de Israel, né? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que tinha aliança com o povo de Israel. E, com certeza, né, o Egito tinha muitos deuses. O próprio faraó, ele era reconhecido como semideus na cultura deles, na sua religião. E nós vamos ver que ele reconheceu que, Jetro reconheceu que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, era o Deus acima de todos os deuses. E ali nós vamos ver a questão do testemunho, né? Aqui tem uma lição aqui prática para a nossa vida cristã, de contar as maravilhas que Deus ele tem feito em nossa vida. As maravilhas que Jesus fez em nossa vida, né? Da maneira que Jesus nos resgatou do mundo do pecado, da escravidão do pecado, perdoou os nossos pecados, né? Nos abençoou, escreveu o nosso nome no livro da vida, e contar, né, os livramentos, o perdão que Deus nos dá, né, as bênçãos que Deus ele tem concedido em nossa vida. Então nós também podemos contar as grandezas de Deus. Aqui fica a lição na prática para nós, que somos a Igreja de Cristo. Contar as maravilhas que Deus fez através de Jesus Cristo em nossa vida, né? Nós reconhecendo Jesus e servindo e aceitando Ele como o nosso Deus, como o nosso Senhor e Salvador. Então aqui nós vamos ver, né, o impacto, né, desse relato, né, desse relatório que Moisés ele contou para o seu sogro. E nós vamos ver que o nome de Deus foi glorificado. E o próprio Jesus, dentro desse contexto, ele fala que através das nossas boas obras, através de nós mostrarmos Deus para as pessoas, através do nosso comportamento, o nome do Senhor Deus vai ser glorificado através das nossas boas obras. As pessoas vão olhar para nós e falar, olha, realmente essa pessoa serve a Deus porque ela é uma pessoa liberta do pecado, ela é uma pessoa que tem o amor de Deus, né? Então as pessoas vão começar a ver Deus em nossa vida através da nossa bondade, através do nosso comportamento. Foi o que aconteceu ali com Jetro, quando ele ouviu, né, o relato de Moisés. Ele relatou os fatos que tinham acontecido, o que Deus tinha feito, né, com o povo de Israel, da maneira que Deus libertou Israel e julgou a nação do Egito. Então isso aqui é uma lição muito importante para nós, que o primeiro ponto aqui, né, fala maior do que todos os deuses. Foi a conclusão que Jetro ele trouxe, né, a conclusão que ele teve, que Deus, né, era maior do que todos os deuses, inclusive o Deus até mesmo que ele servia. A Bíblia não relata, mas esse foi um relato muito impactante na vida espiritual desse homem religioso, que ele era sacerdote de Midian, dos medianitas. Então nós vamos ver que ele recebeu esse impacto muito grande, embora que a Bíblia não fale que ele se converteu a Deus, mas nós podemos ver que ele recebeu, né, um impacto muito grande daquilo que Moisés falou, né, com relação como Deus ele tinha operado de uma maneira tremenda ali, livrando Israel, né, das garras, da opressão da nação dos egípcios. Vamos aqui para o segundo ponto. Jetro, bom conselheiro. Jetro foi ao encontro de Moisés no acampamento dos israelitas, no deserto, no monte de Deus, levando consigo a esposa e os filhos de Moisés. Jetro se preocupou muito com o excesso de trabalho do seu genro, ao conduzir tantas pessoas pelo deserto e ainda julgar suas causas. Ele ficou preocupado ao perceber que talvez Moisés não aguentasse aquela carga por muito tempo. É interessante aqui isso, a gente fazer um comentário. Nós podemos ver que Moisés, ele já tinha mais de 80 anos de idade. Ou seja, ele não era uma pessoa
inexperiente, né? Estudando a vida de Moisés dentro do contexto, nós podemos ver que ele aprendeu toda a ciência do Egito, ele era um homem sábio, ele tinha toda a ciência do Egito, né? Ele passou 40 anos apacentando as ovelhas lá, no monte lá, as ovelhas do seu sogro Jetro, 40 anos ele ficou lá. Então nós podemos ver que Moisés, ele também teve experiência com Deus, né? Nos episódios em que Deus julgou a nação dos egípcios, trazendo a ruína total sobre aquela nação. Então, Moisés não era qualquer um, ele tinha, né, a ciência do Egito, ele era um homem que tinha mais de 80 anos, um homem que tinha experiência com Deus, ele não era qualquer um. Tinha um chamado de Deus muito forte na vida dele, como o legislador, como libertador, né? Como um dos maiores profetas que Deus tem levantado no Antigo Testamento. Então Moisés não era qualquer um, mas nós podemos ver que o homem, por mais que ele seja dotado de vários dons, com um chamado muito forte na vida, que Deus possa usar, né, tremendamente, vamos aqui fazer um comentário, tremendamente, mas nós podemos ver que o homem, com tudo isso, ele é limitado. Nós podemos ver que Moisés, com tudo isso que eu falei, ele era um ser humano, né? Ele era um ser humano que ele errava, e inclusive ele pecou contra Deus, inclusive por causa desse pecado, ele não entrou na Terra Prometida. Então nós podemos ver que, eu não sei se foi por causa daquela cobrança muito grande que tinha, da responsabilidade, da cobrança muito grande que ele tinha de liderar mais de 2 milhões de pessoas no deserto. Então o fardo dele era muito pesado, a responsabilidade era muito grande. E a palavra de Deus fala assim que há muita opressão, né, ela enlouquece até o sábio. Ou seja, a pessoa, por mais sábio que ela seja, por mais capacitada que ela seja, primeiro, é um ser humano que ele é limitado. Segundo, que há muita cobrança, há muita opressão, pode realmente, como é que eu posso explicar? A pessoa, muitas vezes ela fica desorientada por passar uma luta muito grande na vida dela, né? Uma opressão muito grande, uma cobrança muito grande. Ela pode ali não ter sabedoria ali por causa da opressão, da dificuldade. Então nós podemos ver que Moisés, com tudo isso, nós podemos ver que Deus poderia falar para ele isso. Mas Deus permitiu que veio lá esse sogro dele, né, que conseguiu enxergar essa dificuldade tão grande que Moisés estava tendo, de julgar todas as causas lá que vinham para ele. Não é fácil, ele tinha que liderar, tomar conta de mais de 2 milhões de pessoas. A palavra de Deus fala assim que quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu 600 mil homens, fora mulheres e crianças, com certeza vai dar mais de 2 milhões de pessoas. Então era um fardo muito grande, né, para Moisés. Então nós podemos ver que Deus, né, permitiu que Jetro aconselhasse ele ali, pediu para que ele pudesse escolher homens sábios, né, homens de verdade, homens de boa reputação, e dividir com ele a liderança, né? Então poderia ter um homem lá, um líder que ele ia escolher, orava a Deus, ele teria que orar a Deus e Deus ia mostrar para ele as pessoas lá, através do testemunho, através da convivência, dos relatos, ele poderia escolher homens de verdades, homens de boa reputação, homens de caráter, homens sábios. Então ia dividir esse fardo. Um homem lá, um líder ia liderar 1000 pessoas, o outro ia liderar 500, o outro ia liderar 100, de 100 e depois 10, conforme a capacidade de cada um.
E os casos mais graves, eles poderiam, a nação de Israel, as pessoas, né, dentro da sociedade ali, ia trazer para Moisés orar a Deus e resolver o problema. Então nós vamos ver aqui na leitura aqui do segundo ponto, né? Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim como tu e como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Veja bem a maneira com que o sogro dele falou para ele, falou, olha, você vai desfalecer junto com este povo, porque este negócio é muito difícil para você. O próprio Moisés, algumas vezes lá no livro de Números, ele fala que ele se queixava a Deus, que o fardo dele era muito pesado, que o povo era muito rebelde. Então nós podemos ver que o próprio Deus poderia falar para ele isso aí. Deus poderia falar, mas não. Deus permitiu que o sogro dele falasse para ele, para que ele pudesse reconhecer que ele era homem limitado. Nós somos limitados. Então, uma lição que nós aprendemos aqui é que o pastor não faz nada sozinho, o pastor tem os obreiros, tem os diáconos, tem os ministros. Então o que acontece? O pastor lidera uma igreja, então ele tem ali os seus obreiros, os seus ministros ali do seu lado, na sua retaguarda, para poder ajudar a administrar a obra de Deus. Então, é uma lição muito importante, né, que o ser humano, por mais que ele seja dotado por Deus, com os dons ou com uma chamada poderosa, no caso de Moisés, nós podemos entender e perceber que nós somos limitados e nós sempre vamos precisar da ajuda de alguém, em alguns casos em nossa vida, porque nós somos limitados em nossa vida. Vamos aqui para o terceiro ponto, já estamos aí com 20 minutos, e eu quero terminar essa aula aí com pelo menos 50 minutos de gravação, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos aqui para o terceiro ponto. É importante dizer para os irmãos que aqui é só um resumo. Essa lição 1 aqui, da Escola Dominical da Classe dos Adultos, teria mais ou menos 1h30 para a gente explicar, para a gente estudar, porque é muito profunda, né? É muito profunda essa lição. Esses pontos aqui são muito importantes para a gente aplicar na nossa vida cristã, no nosso dia a dia. Então vamos aqui fazer um resumo para o vídeo não ficar muito longo. Na igreja teria que ser mais ou menos 1h30 de aula, para que nós podemos concluir todos os tópicos com seus pontos aqui, que é o esboço da lição. Jetro diz o que fazer. Jetro se mostrou muito sábio e experiente a orientar Moisés, dizendo que ele precisaria primeiro escolher homens capacitados, de caráter reto e tementes a Deus. A esses homens, Moisés deveria ensinar todos os estatutos e leis do seu povo, treinando todos eles conforme os parâmetros de administração e comportamento que Moisés já havia estabelecido. Aqui é muito importante aqui esse ponto, porque não era para Moisés pegar qualquer um. Primeiro, Moisés teria que escolher homens tementes a Deus, homens de caráter, de boa índole, homens de testemunho, homens obedientes. Quando a palavra de Deus fala assim que ele teria que escolher homens de verdade, essa palavra homens de verdade, nesse adjetivo, né, aqui cai como adjetivo de verdade, inclui várias qualidades, né, várias características do caráter da pessoa. Várias qualidades, várias características. Homens tementes a Deus, homens obedientes à palavra, homens que eram submissos a Moisés, como seu grande líder, como, né, o líder ali que Deus tinha colocado, como
aquela pessoa que Deus tinha escolhido como profeta. Então, esses líderes ali teriam que ser submissos a Moisés, teriam que ser homens de caráter, homens de testemunho, homens tementes a Deus. Não poderia ser qualquer um. E eu pergunto para você, na igreja, pode ser de qualquer maneira? Não. Então nós vamos ver aqui um princípio aqui, que Moisés teria que escolher homens de verdade, homens capacitados, homens tementes a Deus, homens de caráter reto, para fazer a obra de Deus. E na igreja não é diferente. Então nós que somos obreiros da casa de Deus, nós precisamos primeiro ser homens de verdade, homens tementes a Deus, homens de caráter, homens de responsabilidade. Nós sabemos que errar é humano. Nós não estamos isentos de errar, de cometer o erro. Então devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado com o nosso testemunho, devemos pedir para Deus para que Ele possa nos conduzir, né, nos caminhos do temor da sua palavra. A palavra de Deus diz que nós devemos aperfeiçoar a nossa obediência no temor à palavra de Deus. No temor à palavra de Deus, devemos aperfeiçoar a nossa obediência na palavra. Está escrito isso, né? Paulo fala sobre isso aí. Então nós podemos ver que aqui é um princípio muito importante. Moisés não poderia colocar lá uma pessoa que não tinha temor de Deus, uma pessoa que não tinha um bom caráter, uma pessoa de qualquer maneira, não. Ele teria que escolher, teria que clamar a Deus, orar a Deus e ver aquelas pessoas que ele ia colocar, porque isso envolve a obra de Deus. Lidar com pessoas envolve a obra de Deus, e a obra de Deus lidar com pessoas. Então, nós vamos ver aqui, né, a exigência que o próprio Deus ele faz para nós, para os seus obreiros, né, para o pastor, para os obreiros, ministros da palavra de Deus. Porque nós temos responsabilidade com a obra de Deus. Então vamos aqui para o segundo ponto. Aprendendo a ouvir. Jetro e Paulo para hoje. Ou seja, o que o comentarista quer falar aqui, que as lições as lições da Bíblia, as verdades bíblicas, os princípios da palavra de Deus, eles precisam ser aplicados hoje para nós, a Igreja de Cristo. Principalmente nós que somos obreiros da casa de Deus. Principalmente nós, né, a que Deus confiou essa grande responsabilidade. Então nós podemos ver que esses acontecimentos que aconteceram, esses fatos que aconteceram lá, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, os exemplos, né, dos obreiros da casa de Deus naquela época, também servem para nós, né, porque são princípios de vida cristã que nós devemos viver e observar. Assim como Jetro orientou Moisés, o apóstolo Paulo também orientou Timóteo sobre a necessidade de contar com os homens fiéis, idôneos e tementes a Deus, que soubessem ensinar os outros. Embora Jetro ofereça uma solução estrutural para a liderança, enquanto Paulo prioriza a formação moral e teológica dos ajudadores do líder. É verdade que esses dois conselhos são bastante úteis para evitar esgotamento das lideranças e promover uma boa organização ministerial ainda hoje. Então nós podemos ver que nós podemos, vendo o modelo de liderança, principalmente nas ordenanças que o próprio apóstolo Paulo ele faz para Timóteo, que era seu filho na fé, para escolher homens idôneos, né? Homens idôneos que eram os líderes, ou seja, presbíteros, pastores, diáconos, né? Na época do apóstolo Paulo, quando ele viajava lá na Ásia, ou seja, também na Europa,
das igrejas que estavam ali, que ele visitava e dava vários conselhos, principalmente para os seus obreiros, né, como Tito, como Timóteo, né, e, entre outros obreiros, nas suas viagens missionárias ali na parte da Ásia. Ele falou para Timóteo: olha, na igreja escolhe homens fiéis, homens idôneos, homens tementes a Deus, né, que conheçam a palavra de Deus, homens que tenham testemunho para ensinar também os outros. Porque na vida cristã a questão não é só ensinar, mas é viver a palavra de Deus, né? É ser exemplo. Paulo falou assim: olha, ser exemplo dos fiéis na prática da palavra. Paulo falou assim para Timóteo: ser exemplo dos fiéis. Então, a questão não era só ensinar, né? Mas homens fiéis, homens idôneos, pessoa que tem maturidade cristã, a pessoa que tem maturidade, a pessoa que tem compromisso, a pessoa que ela pode chegar na igreja e ninguém pode acusar essa pessoa de nada. De nada. Olhar para ela e falar: ó, não podemos, não temos nada do que acusar essa pessoa. Pelo contrário, né? Pelo contrário, essa pessoa tem um bom testemunho, esse irmão, esse crente, esse obreiro tem um bom testemunho para ser um obreiro da casa de Deus. Então nós vamos ver que tanto Jetro como o apóstolo Paulo deu conselhos também, né? Nós vamos ver que Paulo deu conselho para os seus obreiros, Timóteo, Tito e outros também. Então nós vamos ver que e hoje em dia não é diferente. Hoje em dia nós também precisamos de conselhos. Muitas vezes o pastor dirigindo uma igreja se encontra em dificuldades, se encontra ali passando lutas e dificuldades, às vezes vai deparar com problemas, e às vezes ele vai deparar com problemas e alguém que está do lado de fora, que serve a Deus, ele vai olhar e o próprio Deus vai impulsionar essa pessoa, né, o outro pastor ou outro obreiro, para dar conselhos, porque a gente sempre está aprendendo. Não tem aquela pessoa que fala: então nesse estudo agora nós podemos ver Moisés com todo o seu cabedal, né, de conhecimento, que eu citei quase agora, e ele, devido a muita opressão, a muita responsabilidade, ele estava daquele jeito, né, com um fardo muito pesado, e ele viu a sua insuficiência como ser humano, a sua limitação como ser humano, e ele ouviu os conselhos e ele aplicou, ele obedeceu, deu ouvidos. Ele deu ouvidos para o seu sogro, orou a Deus e ele colocou em prática o que ele ouviu, e Deus abençoou ali da forma que ele colocou em prática tudo que ele ouviu, os conselhos do seu sogro. Então, nós vamos ver que isso aqui são lições importantes para a nossa vida. Primeiro, né, nós podemos ver que nós somos seres humanos falhos, imperfeitos, limitados, e seres humanos insuficientes. O único suficiente, o único ilimitado, o único poderoso, o único que tem toda a ciência é Jesus. Nós somos seres ilimitados, insuficientes. Nós somos seres, né, que pecamos por pensamentos, palavras e obras. Então nós necessitamos muitas vezes de conselhos. A palavra de Deus fala assim que na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Muitas vezes nós aprendemos com uma criança, quando Deus usa aquela criança ali, nós aprendemos, né, de várias maneiras. Nós estamos sempre aprendendo, principalmente uma pessoa quando está dirigindo uma igreja, ou seja, um pastor. Vamos aqui para o segundo ponto, já estamos aí com 34 minutos. O melhor conselho está na Bíblia. Deus chama a atenção do seu povo para os seus conselhos.
e representações para que sejam sábios em nossos últimos dias. Provérbios 19:20. Rejeitar os conselhos de Deus é como rejeitar o próprio Deus. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei de ti, rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. Então nós podemos ver que hoje na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nós temos vários conselhos de homens, dos apóstolos, que foram escolhidos por Deus, que viveram, que padeceram, que sofreram, que fizeram a obra de Deus, e homens que escreveram inspirados pelo Espírito Santo, que não escreveram da sua própria vontade, mas escreveram conforme a vontade de Deus. Homens cheios do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, escreveram conforme a vontade de Jesus. Homens do Espírito, homens que andavam no Espírito, homens que andavam com Deus, escreveram um Novo Testamento, e dentro desse Novo Testamento, principalmente nas epístolas de Paulo, as epístolas que falam sobre as doutrinas da palavra de Deus, nós ali temos vários conselhos para a nossa vida cristã, principalmente como obreiros da casa de Deus. Então, o melhor conselho está na Bíblia, o melhor conselho está naquilo que Deus deixou escrito, não só no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, que nós aprendemos muito, porque no Novo Testamento nós vamos ver sobre a história da igreja, no livro de Atos, e o livro de Atos narra a história da igreja. Então nós aprendemos muito ali também, no livro de Atos, por que a igreja foi vitoriosa, por que a igreja enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades, mas ela sempre prevaleceu, e venceu todas as lutas. Então nós aprendemos aí com a igreja, como a igreja de Cristo no livro de Atos, e também nas epístolas doutrinárias que nós lemos no Antigo Testamento. Terceiro ponto: a procedência do conselho. Assim como os conselhos de pessoas tementes a Deus nos abençoa, os conselhos que não estão alinhados com as Escrituras nos colocam em risco. É preciso ser prudente, avaliar se quem está nos aconselhando é uma pessoa idônea, fiel e temente a Deus. Aqui nós vamos ver que Jetro, ele não era um homem de Deus. Jetro, ele não servia a Deus, era o sogro de Moisés, ele era sacerdote do povo medianita, dos medianitas, mas os conselhos que ele deu dentro da liderança, dentro do papel da liderança, foi muito importante ali para Moisés. E Moisés, ele conviveu 40 anos com o sogro dele. Ele conhecia o caráter do seu sogro, ele conhecia, ele sabia de quem estava vindo o conselho. E outra coisa, quando ele falou para Jetro o que Deus tinha feito no Egito, a maneira com que Deus livrou Israel, e subjugou a nação dos egípcios, e ele começou a contar o que Deus fez, e Jetro glorificou a Deus e falou assim: Deus está acima de todos os deuses, bendito seja o Deus de Israel, que escolheu o seu povo. Ele começou a glorificar Deus ali. Ele ficou admirado da maneira com que Deus livrou Israel. Livrou Israel e fez coisas grandes ali através do seu profeta, do seu libertador, o profeta Moisés ali. Então nós podemos ver que ele entendeu tudo isso. Ele entendeu ali que Deus era com Israel, que Deus era com Moisés. E ele glorificou o nome de Deus
ali e pediu para que Moisés orasse a Deus para que Deus pudesse ali dar direção para ele, escolher aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas capacitadas, homens de verdade, homens temente a Deus, homens fiéis ali. Então nós podemos ver que Moisés, ele conhecia bem a procedência do conselho, aqui no segundo ponto, perdão, no terceiro ponto aqui do segundo tópico, a procedência do conselho, de que ele esperava, ele sabia realmente de quem vinha o conselho. E lá em Salmos, no capítulo 1, fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém na roda dos pecadores, que não anda segundo o conselho dos pecadores, mas, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Está lá em Salmo 1. Bem-aventurado é o homem, o justo, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então aqui nós vamos ver aqui a procedência do conselho. Eu gostei disso aqui que ele colocou. É preciso ser prudente e avaliar de quem está nos aconselhando. É uma boa pessoa idônea, fiel, temente a Deus. Nós podemos ver que Jetro, ele não era um homem temente a Deus, ele não era um homem que servia a Deus. Mas Moisés conhecia ele, conhecia a procedência. Moisés era o seu genro, conhecia o seu sogro. E ele viu que aqueles conselhos ali, ele com muita humildade, ele deu ouvido aos conselhos, ele acatou, orou a Deus e Deus abençoou. E ele colocou em prática os conselhos que ele ouviu do seu sogro. Então, nós que servimos a Deus, precisamos tomar cuidado com os conselhos que nós escutamos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É o que está escrito na palavra de Deus. Vejamos o que devemos nos perguntar nesses casos. Primeiro, o conselho é para edificação? Vai edificar o conselho? Segundo, o conselho é para exortação que a pessoa está te dando? Terceiro, o conselho é para consolação? Está lá em 1 Coríntios 14:3. Em caso de respostas positivas, podemos atentar para o conselho que nos está sendo transmitido. Do contrário, continuemos a orar a Deus para encontrar a resposta que necessitamos. Então é interessante o que ele coloca aqui. O pastor Valdir Alves de Oliveira é o autor, é o comentarista dessa lição de Escola Dominical da Classe dos Adultos. Pastor Valdir Alves de Oliveira. Interessante o que ele coloca aqui. O conselho é para edificação. Segundo, o conselho é para exortação. Terceiro, o conselho é para consolação. Então devemos ver tudo isso. Alguém vai te consolar, vai te dar um conselho. Este conselho vai te edificar? Então, tenhamos a palavra de Deus como parâmetro. Tenhamos a palavra de Deus como guia. Tenhamos a palavra de Deus como manual de vida cristã. Porque todas as respostas que nós precisamos, na nossa vida cristã, no nosso ministério, na nossa conduta, na nossa caminhada com Deus aqui na terra, está na Bíblia. A palavra de Deus, ela nos orienta em tudo isso. Em tudo isso a palavra de Deus, ela nos orienta. Vamos aqui para o finalzinho. Não vai dar tempo de concluir tudo. Já estamos aí com 44 minutos. Vamos aqui para o terceiro ponto. Rejeitando os maus conselhos, o cristão não deve andar segundo o conselho dos ímpios. Está lá em Salmo 1. Salmo 1, número 1 e 6.
Para ser feliz e próspero em tudo, devemos ter prazer na lei do Senhor, andar com bons conselheiros, pois muitos querem nos atrair com conselhos enganosos. Provérbios 12:5. Conhecendo o conselheiro, conversas que não edificam tendem a contaminar as orientações que recebemos de Deus, corrompendo nossos bons costumes. Ceder aos conselhos mundanos de pessoas que não têm comunhão com Deus é abrir o espaço para que valores como integridade, fidelidade, respeito, por exemplo, sejam desprezados. Nós podemos ver que ímpios, pessoas que não foram regeneradas, pessoas que rejeitam a palavra de Deus, pessoas que são escarnecedoras, sempre vão nos dar conselhos, conselhos pecaminosos. Muitas vezes vão blasfemar, vão escarnecer e vão querer nos dar conselhos, que pode fazer um estrago muito grande na nossa vida espiritual. Então tenhamos cuidado, tenhamos cautela, tomamos cuidado com os conselhos. Quando você estiver passando uma luta muito grande na sua vida, uma luta que você muitas vezes pode acontecer na vida de qualquer um, na vida de um obreiro, de um pastor. Muitas vezes nós passamos por algumas lutas que muitas vezes ficamos desorientados. Então devemos tomar muito cuidado com alguns conselhos. Então o que acontece? Se você estiver passando uma luta muito grande na tua vida, com alguns problemas e você estiver desorientado, converse com o seu pastor, Converse com o seu pastor, converse com um obreiro, uma pessoa que tenha maturidade, uma pessoa que ore, um crente de oração, um crente que tenha conhecimento bíblico, um crente que tem testemunho, um crente que glorifica a Deus, um crente que foi regenerado, que é salvo, que é abençoado, um crente que é exemplo, que é um espelho na tua vida. Então, não escute o conselho de qualquer pessoa, só porque aquela pessoa ela vai para a igreja, porque ela tem uma carteirinha. Não. Procure ver aquela pessoa, procure conhecer aquela pessoa. Procure ver o testemunho dela, procure ver não somente o que ela prega, mas procure ver o que ela vive na prática da palavra de Deus. Então procure ver tudo isso, Sobretudo, se você estiver precisando de alguns conselhos, converse com seu pastor, converse com uma pessoa espiritual, uma pessoa idônea, uma pessoa que tem maturidade, uma pessoa que realmente é um exemplo na vida cristã. Ore a Deus, busque a Deus, na hora da sua dificuldade, e Deus ele vai falar com você, e Deus ele vai te dar orientação, Deus vai colocar alguém, alguém que ele escolheu, que ele levantou, que ele capacitou, para te dar um conselho, assim como Deus usou ali, assim como Deus aprovou os conselhos de Jetro ali, e Moisés orou a Deus, e Moisés ele deu ouvido, os conselhos do seu sogro, ele colocou em prática, e ele fez tudo aquilo que o seu sogro tinha falado para ele, e ali ele foi bem-aventurado, ali ele foi abençoado, e ele conseguiu aliviar o seu fardo, o fardo pesado que ele carregava ali, de tomar conta de mais de 2 milhões de pessoas. Imagine tomar conta de mais de 2 milhões de pessoas. Todo dia vem reclamação, todo dia vinha um caso. Não está na Bíblia, mas nós podemos aqui analisar que Moisés ele dormia pouco, porque ele não tinha, digamos assim, ele não tinha tempo nem para dormir direito, porque eu acredito que em todo momento havia pessoas ali lhe pedindo ali a solução de algum problema, pedindo oração, pedindo orientação. Então Moisés ele foi abençoado através do seu sogro ali, quando ele deu ouvido, quando ele orou a Deus, quando ele escolheu homens de verdade, homens tementes a Deus, homens
que de acordo com a capacidade de cada um líder ia tomar conta de 1000, outro ia tomar conta de 500, outro de 100, outro de 50 e outro de 10, conforme a sua capacidade. Mas, sobretudo, Moisés tinha que escolher homens temente a Deus, homens de verdade, homens de caráter e, sobretudo, homens, né, que eram obedientes a Moisés ali. Irmãos, que Deus abençoe. Eu falei que aqui é só um resumo, aqui tem muita coisa para falar, deixei muita coisa aqui, eu procurei resumir bastante aqui, porque tem muita coisa boa nessa lição, muitas lições aqui importantes aqui para o nosso crescimento espiritual. Você que chegou até aqui, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe. Você que é obreiro, você que é crente, você que é o servo de Deus, você que é professor de escola dominical, pega o dedinho agora aí, clique no canal aí, se inscreve no nosso canal e que Deus possa estar abençoando a sua vida. Aqui, na próxima lição, a lição 2, Josué aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Aqui nós vamos aprender também muitas lições importantes para o nosso crescimento espiritual, né? Nessa revista, né? Personagens bíblicos, virtuosos e marcantes. Nós vamos falar aqui sobre vários personagens bíblicos nessa revista de escola dominical da classe dos adultos, nesse 4º trimestre de 2025. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreve no nosso canal. E nós ficamos por aqui. E eu quero esperar você no próximo vídeo. No próximo vídeo, na lição 2, eu espero você no próximo vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Aqui quem despede de você é também o professor de escola dominical, presbítero Florival. Que Deus abençoe a sua vida. E nós ficamos por aqui em nome de Jesus. Amém.